Em primeiro lugar, procure você pessoalmente não perder nenhuma exposição. Não deixe de ouvir durante a semana a série. É uma sequência, é uma história. Você perde um pedaço da história, pode ser que você perca exatamente aquele pedaço que Deus quer usar para falar no seu coração. Então fica a primeira exortação aqui no começo da série. Presta atenção, Deus te colocou numa igreja que faz exposição bíblica sequencial por uma razão: para que você ouça, para que você acompanhe e para que você seja edificado. Então nós vamos ler aqui os primeiros versículos do Evangelho segundo Marcos e vamos colocar o nosso coração e mente para aprender o caminho do discipulado. Marcos capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Oremos. Pai bendito, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Palavra essa, Pai, que o Senhor tão cuidadosamente fez escrever de maneira inspirada e fez preservar para que séculos e séculos depois dos eventos, depois da escrita, nós pudéssemos ler, nós pudéssemos aprender e nós pudéssemos abraçar como palavra que o Senhor falou a nós, teu povo, tua igreja, em todos os séculos e em todos os lugares. Pai, abençoa-nos nessa série de exposições. Dá-nos, ó Deus, a tenacidade de estudar essa palavra. A nós, pastores, ó Pai, renova em nós o compromisso de aprender, de entender, para explicar para o teu povo. Dá-nos, ó Deus, clareza, capacidade de articular a verdade que é tua, de maneira que o teu Espírito Santo agindo nos corações faça entender e faça mudar coisas da nossa vida. Por isso, ó Pai, sustenta-nos na tua presença, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Como você pode olhar, ver aí na sua Bíblia, o texto começa dizendo o Evangelho segundo Marcos, de acordo com a narrativa de Marcos. E a gente sabe que na nossa Bíblia, no Novo Testamento, nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João.
Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. O que significa isso, pastor? Eles têm uma visão parecida, eles narram a história de Jesus na mesma ótica. Já o evangelho de João adota uma maneira diferente de apresentar o evangelho. E nós então temos 4 narrativas a respeito de um protagonista. O protagonista dos 4 evangelhos é Jesus. Mas ainda que os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, sejam escritos em ótica parecida, na verdade, eles são escritos para públicos diferentes, em locais diferentes e por motivações imediatas que são diferentes. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, ele é dirigido aos crentes provavelmente de Roma, que estavam sofrendo perseguições do Império. Marcos então se assenta para escrever essas memórias, e daqui a pouco eu vou explicar por que memórias, porque Marcos na verdade nunca esteve diretamente acompanhando o ministério de Jesus, talvez em alguns momentos a gente vai ver pelo menos uma dessas oportunidades, mas ele provavelmente escreve a partir das histórias que o apóstolo Pedro conta, porque ele foi um auxiliar de Pedro, ele foi um tradutor de Pedro. Provavelmente Pedro, que era um homem, um pescador, lá da Galileia, saía para pregar, e ele talvez pregasse na língua aramaica, que era a língua comum entre os judeus naquela época, quando na verdade a língua comum do império era um chamado grego, e tinha gente que falava latim. Então era uma mistura, e ele precisava de um tradutor. Talvez Marcos tivesse sido usado nessa condição. A igreja recebeu esses 4 evangelhos, e até houve quem propusesse ao longo da história: por que a gente não reúne as 4 narrativas e faz só uma? Ia ficar mais legal, mais conciso, mais direto, mais objetivo. Mas a igreja resistiu a isso, porque esses livros, além de serem obviamente inspirados por Deus e chegaram para a igreja, para formar a igreja, eles narram a vida de Cristo com perspectivas que são altamente enriquecedoras. Há detalhes no Evangelho de Marcos, que é o mais curto de todos eles, que você só vai encontrar aqui. E por isso a leitura dele se torna tão preciosa. Então, esse Marcos, também conhecido na Bíblia como João Marcos, é alguém que foi usado por Deus para nos trazer a esse Evangelho que nós temos diante de nós. E a perspectiva que nós vamos usar para essa série de exposições é avaliar e analisar como é que Jesus chama os seus discípulos, como é que Jesus caminha com os seus discípulos e como o Evangelho nos ensina o discipulado. Como é que aqueles crentes que estavam sofrendo durante a instabilidade do Império Romano na década de 60, sendo perseguidos, sendo acusados de que eram anti-império, não é? Como é que eles podiam aprender, no meio da luta e da dificuldade, a viverem como esses discípulos do Senhor Jesus Cristo? Então, ao longo da exposição, não só hoje, mas ao longo da série, nós vamos voltar algumas vezes à pessoa de Marcos e aprender um pouquinho com o discípulo que foi Marcos. Só para vocês terem uma ideia, né? O Evangelho, ele se divide em 3 grandes blocos. Existem diferentes maneiras de você perceber as divisões de um texto, mas boa parte dos comentários
comentaristas vai concordar que existe uma primeira parte que é o ministério de Jesus na Galileia, que vai até o capítulo 8, versículo 21. Depois, a transição entre a Galileia e a chegada de Cristo em Jerusalém, que é onde o ministério de Cristo termina. E aí, em cada bloco desse, você vai ver diferentes ênfases, né? No primeiro chamado, o envio dos discípulos. Na primeira parte, milagres, né? Você vai ver, quando a gente expuser aqui o primeiro, segundo, terceiro capítulo, milagres, milagres, milagres e milagres. Diferente, por exemplo, do Evangelho de Mateus, que tem grandes sermões do Senhor Jesus Cristo. Mas nessa primeira parte, a gente vê algumas parábolas, alguns discursos, muita ação, e é muito interessante. Você pega o Evangelho e você vai ver que aparece essa expressão. Olha aí, por exemplo, no versículo 12, se você está com a sua Bíblia aberta. E logo, aí no versículo 14, e depois. E aí no versículo 21, e depois. É uma coisa atrás da outra, aquela narrativa intensa. Ela vai diminuindo o passo para o fim do Evangelho, quando a gente chega lá na fase de Jerusalém, ele é mais espaçado, não é? Na primeira parte, os discípulos são chamados e enviados. Na parte do meio, do caminho, é quando os discípulos começam a entender a missão de Jesus e a abraçar a missão de Jesus. E isso é chamado de caminho exatamente porque a palavra caminho vai aparecer várias vezes nessa parte do Evangelho. Eles estão caminhando com Cristo. Aliás, isso é discipulado, queridos. Discipular e ser discípulo é andar juntos, para poder ensinar no dia a dia. É o que um pai deveria fazer com seus filhos. Filho, vamos ali. E era tão bom quando os meninos eram pequenos, que a gente falava, vamos ali, eles estavam prontos para subir no carro e ir com a gente, né? Depois chega na adolescência, eles começam a fazer juízo de valor, né? E falam assim, vamos ali. Onde? Que hora a gente volta? Vai demorar quanto? O que a gente vai fazer lá é chato. E aí os pais começam a usar de criatividade com os filhos, né? Para dizer assim, vamos fazer coisas que eles gostam. A gente para de fazer as coisas que a gente gosta para fazer as coisas que eles gostam, para ver se eles caminham mais um pouco com a gente, na esperança de que quando se tornarem adultos queiram voltar a caminhar conosco. Por quê? Paternidade e maternidade é um discipulado. É o que eu quero dos meus filhos. Mas não é só isso, é o que eu quero de vocês. É para a igreja que nós sejamos, como diz o apóstolo Paulo, imitadores. E Paulo chega a dizer para a igreja, sejam meus imitadores como eu sou de Deus. Então, é uma comunidade, é uma jornada, é uma caminhada que nós precisamos ter juntos. E aqui fica uma exortação. Se você não vier à igreja, se você não comparecer à igreja, você não vai caminhar junto com ninguém. Você vai caminhar sozinho. Aliás, é uma das reclamações que a gente ouve constantemente de muitos crentes. Eu fui deixado. Não. A expressão seria, eu deixei. Eu parei. Eu não fui. Então tomem cuidado, queridos, porque é muito importante que nós tenhamos uma clara noção dessa nossa jornada de discípulos que vamos aprender nesse Evangelho. Como é que o Evangelho começa? Com um princípio de Evangelho. O texto começa dizendo exatamente isso, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Gente, aí dava uns 4 sermões, tá? Mas eu prometo que eu não vou pregar os 4 hoje. Não tem jeito de um leitor da Bíblia ler essa palavra princípio e não lembrar de um outro verso. Qual? Gênesis? E qual outro? João. No princípio era o Verbo. Esses 3 livros começam com a palavra princípio, ou logo no princípio deles tem essa palavra, e eu acredito que é
intencional. Nós temos aqui uma introdução daquilo que é chamado de boas novas, o Evangelho que é de Jesus Cristo. Então a gente lê essa primeira expressão, a gente lembra que no princípio Deus criou todas as coisas e chamou o homem para uma série de funções lá no jardim. Nós lemos no Evangelho de João que no princípio Deus criou todas as coisas por meio do Verbo, e aqui o evangelista Marcos ele usa a expressão para dizer que o Evangelho é um novo começo, é uma recriação, é um novo chamado, é uma nova saída da escravidão, como nós vimos, por exemplo, lá no livro de Êxodo. Nós temos aqui um novo momento, uma nova caminhada, um novo discipulado, um novo aprendizado diante de Deus, como o povo de Deus teve lá no deserto. E a gente viu lá no livro de Êxodo que Deus acompanhava o seu povo, né? De dia e de noite, no pilar de fogo, na nuvem. Agora, o que é surpreendente nos evangelhos é que o próprio Deus encarnado vem andar com esses homens. O próprio Filho de Deus vem para dar os passos, para ensinar, para dizer: filho, não é assim, filho, não é desse jeito. E eu fico imaginando o tanto de coisa que Jesus falou e conversou com aqueles discípulos que nós perdemos, porque Deus fez preservar um certo tanto para nós. Ele deve ter falado muitas outras coisas. Aliás, João diz que ele falou muitas outras coisas que não caberiam nos livros todos do mundo. Mas eu queria que você pensasse aqui, queridos, meu querido, que aqui também é um princípio para você hoje. Deus te trouxe aqui hoje. E quem sabe hoje é um dia de uma nova caminhada na sua vida. E assim como a gente leu aqui, né, que João estava lá no Rio Jordão, o mesmo rio que o povo precisou atravessar para entrar na terra prometida. Nós estamos aqui diante de uma situação na qual esse Deus encarnado que chamou o seu povo para andar consigo, agora chama você para uma nova caminhada. E isso é importante, porque cada nova geração dos chamados crentes da raça eleita, o povo de Deus, é uma nova geração de discípulos. Cada um de nós embarca nessa nova viagem para receber a boa nova, para receber o Evangelho, para aprender durante a vida inteira uma caminhada. Dia 22, marca aí na sua agenda, aniversário do pastor. Eu faço 56 anos. Sou pastor há 30 anos. Sou crente há um pouco mais de 30. Daqui uns tempos, eu espero que a ortopedista que examinou minha mão, que me deu esse presente aqui, ela esteja certa. Ela diz: não, o senhor ainda tem uns 40 anos de vida, né? Eu espero que ao longo desse tempo eu tenha aprendido a ser discípulo. Agora eu tenho certeza de uma coisa: eu não aprendi tudo, não. Aliás, eu tenho absoluta convicção que eu estou longe de ter aprendido tudo que o meu Senhor queria que eu aprendesse. Discipulado é assim, queridos. A gente caminha, a gente aprende um tanto, mas ao longo do caminho a gente cai, a gente tropeça. E a boa nova, o Evangelho, a boa notícia é que o Senhor está caminhando conosco para nos levantar em cada tropeço, em cada queda. Isso acontece com a nossa geração, isso vai acontecer aqui com a nossa igreja, mas isso também vai acontecer com a próxima geração, isso vai acontecer com outras igrejas, isso vai acontecer em todos os lugares com o povo de Deus. Novos princípios.
Um evangelho que é interessante, o texto diz assim, princípio do evangelho de Jesus, no sentido de que esse evangelho pertence a ele, esse evangelho é sobre ele, e esse evangelho é pregado por ele. É por isso que Marcos emenda, não é, esse evangelho com a profecia. O texto diz assim, o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías. Então não é um Evangelho que é uma novidade. Os profetas já haviam falado desse Evangelho, eles já haviam proclamado essa boa nova, já havia sido falado para a velha geração, e agora vem falar para uma nova geração, e agora vem falar para a nossa geração. Essa é a força do Evangelho, queridos. Aliás, essa palavra Evangelho, na tradução grega do Antigo Testamento, ele aparece várias vezes no livro do profeta Isaías. O Messias que foi prometido, o Messias que foi anunciado pelos profetas, que aqui são citados pelo evangelista Marcos, esse é Jesus, o Messias, que significa a palavra Cristo, que é o Filho de Deus. Aliás, duas profecias estão citadas aqui. Essa primeira parte, eis que envio o meu mensageiro diante de vocês, o qual preparar o seu caminho, é uma profecia de Malaquias. A próxima frase, voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, é uma profecia de Isaías. E tem um outro conceito profético que está aqui também, porque o texto vai levar o leitor de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, há uma profecia que foi feita, que ele diz que Elias ia voltar, bem no finzinho do livro do profeta Malaquias. E aí, daqui a pouco, ele vai fazer uma citação de quem? Desse Elias. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho a respeito desse discípulo chamado João Batista. Então, meus irmãos, esse evangelho, que já foi pregado pelos profetas, foi conhecido pelos judeus, agora seria proclamado pelo Senhor Jesus, seria proclamado pelos seus discípulos, que ele ia ainda chamar, aqueles que ele vai tornar pescadores de homens, e esses discípulos seriam os cidadãos e agentes do reino de Deus, trabalhando por causa do Jesus Cristo, ou Jesus o Messias, que a gente vai ver é o Filho de Deus. Então, essa primeira divisão aqui, eu queria encerrá-la como um desafio. Esse é um princípio do Evangelho, mas esse é um princípio do Evangelho para a sua vida hoje. Eu queria que você encarasse dessa maneira, agora. Talvez você já saiba muita coisa a respeito do Evangelho, mas não seja um discípulo. Ou talvez você esteja aqui nessa manhã e não saiba nada desse Evangelho, mas hoje você começa a saber, e sabendo se torna um discípulo. Esse é o poder da cruz, queridos, que vai transformando a nossa vida. Sabe por quê? Porque esse Evangelho é a respeito do Filho de Deus. Então, quando a gente fala de discipulado, nós aqui fazemos discípulos, mas eu não quero que ninguém aqui no fim da história seja discípulo do mal. Talvez o meu discípulo mais próximo aqui, às vezes rebelde, é verdade, seja o reverendo Jonatas. Nós caminhamos juntos há muito tempo, e talvez lá na frente alguém olhe a história e fale assim: ele é discípulo do mal. Eu não quero isso. Eu quero que ele seja discípulo de Cristo. Eu quero que vocês sejam discípulos de Cristo, porque Ele é o Filho de Deus, o único a quem vale a pena seguir, o único que nunca vai te decepcionar.
E à medida em que vocês forem discípulos e vocês forem discipuladores, devem fazer a mesma coisa. Discípulos que são de Cristo, porque Ele é o Filho de Deus. Essa expressão é muito forte, queridos. Aliás, é uma provocação de Marcos. Sabe por quê? Porque as autoridades do Império Romano eram consideradas divindades. Sabe o que o pessoal falava quando nascia o filho de um imperador? Olha, tenho uma boa nova, tenho um evangelho para você. Nasceu o Filho de Deus. Porque o imperador teve um filho. E os romanos achavam o evangelho pregado pelos cristãos um negócio muito louco. Aliás, o apóstolo Paulo fala é loucura. Por quê? Falava de um homem que morreu na cruz. Morreu na cruz, como é que pode ser alguma coisa boa e importante? Quem morre na cruz são os bandidos. Mas Marcos queria deixar muito bem claro que esse evangelho era a respeito do verdadeiro Filho de Deus. E quando Marcos usa essa expressão, o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele está querendo deixar muito claro que Jesus está, na verdade, acima dos governadores desse mundo. E que ele não é só aquele que vai ser ou foi apontado o Messias, que é o rei de Israel, mas ele é acima de todos os outros. Então esse evangelho, conforme aqui anunciado por Marcos, é uma completa subversão de todo o código cultural e político do Império Romano. Talvez alguém pensasse assim, ó, a gente podia, o Marcos, né, já que o pessoal estava sendo perseguido por causa do cristianismo, a gente pensasse assim, olha, vamos suavizar aí a mensagem, né? Vamos diminuir a mensagem, para ver se a perseguição diminui. Mas não, é ao contrário. Ele toca fogo na fogueira, joga gasolina. Ele continua a subverter por meio desse evangelho, que é loucura. Ele desafia os governantes que eram chamados filhos de Deus, que exigiam ser chamados de Senhor, quando os cristãos diziam só Jesus Cristo é Senhor, e por isso eram perseguidos, por isso eram mortos. E todas as autoridades daquele tempo então eram desafiadas. É como se Marcos estivesse dizendo para aquela igreja perseguida: não é à toa que vocês estão sendo perseguidos. Vocês estão sendo perseguidos por causa de Cristo, por causa do Senhor da vida de vocês, por causa do reino de Deus, porque vocês são discípulos e seguidores dele, o Filho de Deus encarnado. E essa é uma das doutrinas que a gente chama da cristologia, que são fundamentais. Ela é usada como um teste da verdade na vida das pessoas. João vai falar isso nas epístolas. Olha, se alguém não afirma que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mente, é pecador dessa natureza, vai contra o Evangelho. E a lição que eu quero levantar aqui nesse ponto, queridos, é muito simples, muito simples. Quero a atenção toda do seu coração aqui. A minha pergunta para você é a seguinte: a quem você devota a sua fidelidade? Por quem e por que você está disposto a entregar a sua vida para a morte? Por que e por quem você está disposto a seguir um caminho todos os dias para ser discípulo? E aí vem a resposta que você vai dar. Isso vai dizer de quem você é discípulo.
Isso vai mostrar quem está dominando a sua vida e o seu coração. Ou é o Filho de Deus, ou é o outro. Terceira coisa, queridos, existe um caminho para o discípulo. Essa palavrinha caminho vai aparecer aí no texto, algumas vezes. Olha aí, verso 2, parte B. Eis que eu envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Verso 3, a voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. O que essa palavra quer dizer? O que isso significa? Ora, os profetas haviam anunciado um Redentor, haviam anunciado um Salvador. Esse Salvador viria no tempo de Deus, na hora de Deus e do jeito de Deus. E ele viria e teria já Deus preparado todas as coisas para a sua vinda. E como eu mencionei a profecia de Malaquias, ele disse: vai vir alguém que vai vir no lugar do profeta Elias, e esse profeta ele vai vir, segundo a profecia, preparar o caminho do Senhor. Ele vai preparar o caminho que o Senhor vai trilhar. Ele vai pré-anunciar aos discípulos, não é? Aonde esse Senhor haveria de alcançar, fosse na Galileia, fosse na Judéia, ou fosse até os confins da terra. Então, queridos, discipulado é uma caminhada, pressupõe um caminho e pressupõe andar com Deus. Uns 3, 4 anos atrás eu escrevi um artigo sobre isso, o chamado missionário do crente como uma caminhada, e a gente vê isso na Bíblia toda. Deus caminhava no jardim do Éden, para quê? Para ensinar os nossos primeiros pais. Aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus e que foram levados pelo Senhor, lá no Antigo Testamento eles caminhavam com Deus. Quem você lembra? Enoque andava com Deus, já não era, o Senhor tomou para si. Noé, o Senhor achou graça diante de Deus e ele fazia o quê? Ele andava com Deus. Quando Deus se encontra com Abraão, ele diz o quê? Abraão, anda na minha presença. Quando Deus chama o seu povo para quê? Andar no deserto. Por quê? Porque é discipulado, porque é caminho. E esse profeta que vai aí ser mencionado, esse discípulo, não é? Que é João Batista, que é o último dos grandes profetas, ele prepara o caminho do Senhor. Em essência, discipulado é seguir esse caminho, assim como o Senhor disse lá no Evangelho de Mateus: quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tem que andar com Ele, tem que andar no caminho do Mestre, tem que preparar o caminho do Mestre e tem que ensinar o caminho do Mestre. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através da proclamação. Nós abrimos os nossos lábios na pregação desse Evangelho. Foi assim que esse homem, que é um discípulo, que é João Batista, vai preparar o caminho do Senhor. Quando um grande rei vai chegar, a gente quer ter certeza que ele consiga chegar no lugar que ele vai chegar. A gente prepara, a gente organiza, a gente deixa as coisas prontas. Então existe um caminho, queridos, e esse veio preparar o caminho do Senhor. A profecia diz: preparem o caminho do Senhor. Qual que é o trabalho do discípulo? O trabalho do discípulo é andar no caminho e preparar o caminho. E esse é o nosso chamado como povo de Deus, como igreja de Cristo. Na próxima exposição isso vai ficar muito claro, quando Jesus vai passo a passo chamando os seus discípulos para o seguirem. E por último, nós temos aqui a figura de um discípulo. O texto diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro adiante de você. E foi assim então que João Batista apareceu no deserto,
O texto diz, ele apareceu no deserto e fazia o quê? Ele batizava, né? Pregava o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Em toda a região da Judéia, todos os moradores de Jerusalém iam até ele e confessavam seus pecados e eram batizados no Rio Jordão. E aí o texto cita a roupa. É tão interessante, às vezes a gente lê o texto e fala assim, gente, por que ele botou a roupa de João? Será que era fashion? Será que era moda? O que estava... Ora, todas essas coisas na Escritura, elas têm algum sentido. Às vezes a gente descobre mais facilmente, às vezes eles são muito ocultos em algum aspecto cultural e a gente fica com muita dúvida a respeito do porquê, mas essa aqui é uma coisa muito clara. O texto diz assim, a roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Tem gente que acha que a função desse texto era nos dar algum novo tipo de dieta. Não. O que era preparado, o que estava aqui no texto, era para lembrar o leitor. Veja, quem é que ia ouvir? Diz que os habitantes de Jerusalém, aliás, uma figura de linguagem, né? Fala assim, todos os habitantes de Jerusalém, não eram todos, né? Um bocado, era muita gente. E outros habitantes das redondezas também iam lá ao Rio Jordão para ouvir a palavra e para serem batizados. Tinha muita gente que ia lá, via João vestido daquele jeito e lembrava do quê? Lembrava da profecia de Malaquias de que Elias ia voltar. Mas por que eles lembravam de Elias? Porque se você for lá no livro dos reis, há uma descrição da vestimenta de Elias, pregando a boa nova e a condenação de Deus no deserto, com essa mesma roupa. Então se você ler lá no livro de reis, você fala, opa, eu já vi essa moda aqui. Isso aqui me lembra algo. E aí o leitor da Bíblia vai procurar. Ora, eles esperavam, aliás, corria na boca do povo. Quando Jesus se encontra com os discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Lembra da resposta lá em Mateus 16? Uns dizem ser Elias. Uns dizem ser Elias. É o Elias que foi profetizado por Malaquias, que voltou. Mas isso são fatos históricos, são coisas que nos lembram, mas que nos falam ou nos dão uma lição a respeito do que é ser discípulo. A primeira coisa que a gente vê aqui, queridos, é que o discipulado envolve uma mudança radical de vida, porque a pregação desse João Batista era uma pregação a respeito de arrependimento. Não existe discípulo que não muda da sua vida anterior para uma nova vida. É necessário que o discípulo de Cristo seja alguém que foi tocado pelo Espírito Santo. É uma chamada radical de Deus para que nós aprendamos a ser perdoados e a perdoar o nosso próximo. Essa é a palavrinha que aparece aí, um batismo de metanoia. E aquele que era chamado, e aquele que mudava, aquele que se arrependia, a gente vai ver isso mais adiante, ele seguiu o mestre, ele ia atrás de Jesus, largava as coisas e seguia nesse caminho e nessa viagem. Aparece aqui também a ideia, o conceito de batismo, e o texto às vezes as pessoas inferem, né? Diz que eles eram batizados por ele no Rio Jordão. E aqui algumas pessoas inferem que então as pessoas entravam e iam abaixo, né, para baixo das águas do Rio Jordão. A palavra batismo não significa submergir, ainda que algumas vezes possa ser, ok? Mas o ponto aqui não é discutir sobre o batismo em si, mas o ponto aqui é exatamente nos lembrar que isso significava que eles estavam arrependidos do seu velho modo de vida. Assim como o povo que passou pelo meio do mar, lá no Êxodo,
foi um povo que precisava se arrepender dos seus antigos caminhos para andar num novo caminho. A primeira coisa que o discipulado implica é mudança de vida. Então não adianta alguém dizer, olha, eu sou discípulo de Jesus, mas viver uma vida velha, com os hábitos velhos, com as coisas que são pertinentes à carne. O discípulo de Cristo, ele é chamado para uma vida nova. Segunda coisa que a gente aprende aqui sobre ser um discípulo e o discipulado é que sofrimento, queridos, é parte integral do discipulado. E aqui vem a grande diferença entre a pregação verdadeira do Evangelho e a falsa pregação do Evangelho que existe por aí. A falsa pregação do Evangelho diz assim: venha para essa igreja e você não vai sofrer mais. Venha para essa igreja e você vai ser curado. Venha para essa igreja e você vai ganhar um emprego. Venha para essa igreja e você vai ficar rico. Venha para essa igreja e você vai prosperar. Venha para essa igreja e ABC. Pois eu vou dizer para vocês: venha para essa igreja aqui e você vai sofrer. Não existe discipulado sem sofrimento. A gente lê nos evangelhos qual foi o fim desse homem, João Batista. Porque ele pregava a verdade de Cristo. Ele foi perseguido e ele foi morto. Voltemos aqui à moda Elias, não é? Isso não era um negócio fashion da época. Na verdade, essas são roupas simples, com uma dieta simples. Um homem vestido de pelos no meio de um deserto, se alimentando de mel e gafanhotos silvestres. E veja só, ele não precisava disso não. Lembra de quem que João Batista era filho? Ele era filho de um sacerdote. Aliás, ele era primo de Jesus, uns 6 meses mais velho, provavelmente. Ele podia estar confortavelmente seguindo a sua carreira de levita no templo. Mas o chamado de discípulo dele foi outro. Era para viver uma vida desafiando o mundo contemporâneo, a maneira como aquele mundo vivia, para falar do Evangelho da Boa Nova. No deserto. Deserto tem vários significados, dependendo do contexto em que ele aparece na Escritura. O deserto é o lugar onde o diabo tenta. Foi assim que ele fez com Jesus, Mateus capítulo 4. Mas o deserto é também o lugar onde o Senhor salva. Não foi isso que ele fez com o povo? E quem sabe hoje você vai se tornar um discípulo sendo chamado de um deserto espiritual, de uma miséria espiritual na qual você vive, para encontrar a luz no arrependimento de Cristo. E isso só pode acontecer por um fator: por causa do Espírito Santo. Olha só, nesse processo, nessa vida de discípulo, João diz no versículo 7: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de curvando-me desamarrar as correias das suas sandálias. Olha, quem é que desamarrava a correia da sandália dos outros? Era o escravo na casa. Chegava um visitante, ele se assentava num banquinho e o escravo ia lá, tirava a sandália, lavava os pés. De ser discípulo é isso. O João está dizendo assim: olha, eu não sirvo nem para mais humilde das coisas, porque eu batizo vocês com água. Ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo que capacita para o discipulado. E se você lembrar do ministério de Elias, o que Eliseu disse a Elias? Me dê uma porção dobrada do Espírito. Me dê uma porção dobrada do Espírito. Agora imagina aqui João Batista dizendo que depois dele viria um outro, e que esse outro que viria depois dele faria o quê? Batizaria
com o Espírito Santo. Então nós temos um Evangelho, esse Evangelho é do Filho de Deus, ele nos aponta para um caminho e ele nos faz os seus discípulos. Eu encerro então, queridos, perguntando se você está pronto para a viagem. Se você está pronto para andar nesse caminho. Porque hoje pode ser o dia de um novo começo, um novo êxodo, uma nova caminhada no deserto para você. Aliás, vida cristã, querida, ela é assim, ela é uma vida de muitos novos começos. Um grande começo no Evangelho, quando a gente conhece Jesus Cristo, e uma caminhada de discípulo. E discípulos, se você olhar os discípulos aqui, os que andaram com Jesus, Jesus falava o tempo inteiro, e precisava ensinar o tempo inteiro, e precisava repreender o tempo inteiro, porque eles tropeçavam. Então, caminhada de discípulo, essa vida no Evangelho de Cristo, é uma caminhada entre acertos e quedas, mas o Senhor é quem mostra o caminho, o Senhor é quem nos levanta. Então, meu irmão, minha irmã, se anima e saiba uma coisa: na sua caminhada de discípulo, você vai cair. Mas o Senhor é aquele que vai te levantar. Segundo, observe se o discipulado que você está fazendo da sua vida é o único que merece a entrega do seu coração, porque só existe um caminho. Aliás, Jesus disse isso com todas as clarezas, por isso que a união dos evangelhos é tão bonita. Ele diz em outro evangelho: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então observe se você não está preso a algum conceito, se você não está preso a uma ideia, se você não está preso ao legalismo. Veja se no seu coração existe verdadeiro arrependimento real que levou à mudança, para que você não se encontre seguindo no caminho errado e o Senhor errado. Tenha certeza que você está seguindo aquele que vale a pena seguir, que é Jesus Cristo, o Senhor. Porque só vale a pena seguir a Ele. E por último, ultimíssimo agora, que esse é o último slide. Discípulos são aprendizes que crescem em Cristo para serem bênção no corpo e no mundo. E eu termino com a história de um homem chamado João Marcos. A Bíblia menciona João Marcos várias vezes. Às vezes nós não prestamos atenção. Foi um jovem que provavelmente cresceu vendo a igreja reunir-se na casa da sua mãe, chamada Maria. Provavelmente foi na casa de Maria onde a igreja costumava reunir-se, antes e depois da morte de Jesus Cristo, que foi tomada a última ceia. Vocês lembram o que aconteceu depois da última ceia? Eles desceram e foram para o monte, não é? Depois, e foi lá naquela cena, quando eles estavam no monte, lá no Getsemane, né, que chegam os guardas para prender o Senhor Jesus, denunciado o Senhor Jesus por um traidor, que foi Judas. Aqui no Evangelho de Marcos tem uma cena que inclusive o Avner me perguntou essa semana, em Marcos, no capítulo 14, uma menção estranha, que você fica perguntando assim, mas por que esse texto está aí? Marcos 14, versículos 51 e 52, diz assim: um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e sumiu nu. E
Isso foi Marcos deixando a assinatura dele no Evangelho. Provavelmente foi ele. Quem mais saberia desse detalhe? Talvez alguém tenha dito, mas olha, tem um cara correndo pelado lá. Esse era Marcos. Provavelmente, na casa de Maria, é o lugar onde os discípulos viram o Senhor ressurreto. Lembra quando o Senhor Jesus fala para as mulheres, se reúnam que eu vou lá me encontrar com eles? Lá no mesmo cenáculo. Atos capítulo 12, quando Pedro foi libertado da prisão, correu para a casa de quem? Para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Mais tarde, Pedro chama Marcos de seu filho espiritual. 1 Pedro 5,13. E daí então é que nós concluímos que esse evangelho tenha sido as memórias de Marcos, das pregações e das histórias que Pedro contou e que ele ouviu várias vezes repetidas durante aquele longo ministério. E aqui fica uma coisa linda, queridos, a maneira como Deus usou para escrever a Bíblia. Um discípulo. Esse mesmo Marcos foi treinado pelo apóstolo Paulo na primeira viagem missionária em Atos. Aliás, ele foi motivo de uma controvérsia grande entre Paulo e Barnabé, porque no final da primeira viagem missionária, Marcos abandonou a viagem. Na segunda viagem missionária, Barnabé e Paulo se reuniram e Barnabé falou assim, vamos levar Marcos, que era primo dele, diga-se de passagem. E Paulo disse, de jeito nenhum, esse moço abandonou a gente da última vez, não vou levar. Diz que a dissensão entre os dois foi tão grande que eles se dividiram. Um foi para um lado, outro foi para o outro. Marcos foi nessa ocasião com Barnabé. Mas quando a gente chega no fim da vida de Paulo, ele escrevendo uma carta da prisão, na qual ele disse, olha, eu já estou sendo derramado como libação, como uma oferta, como um sacrifício. Dessa eu não saio, aqui eu morro. Nessa carta, ele diz o seguinte para Timóteo, seu discípulo, 2 Timóteo 4,11, somente Lucas está comigo, encontre Marcos, traga-o junto com você, pois ele é útil para o ministério. Assim, queridos, a vida de discípulo, a gente que caminha, a gente que aprende, a gente que tem oportunidade, a gente que cai, a gente que Cristo restaura, a gente que faz ser útil no corpo de Cristo. Esse jovem que lá atrás saiu correndo nu, fugindo com medo da prisão do seu Senhor, foi usado por Ele para escrever um livro que nós lemos até hoje. Provável que Marcos tenha trabalhado muitos anos com Pedro. Quando Pedro morreu, ele foi trabalhar com Paulo. E depois que Paulo morreu, Marcos, e aqui já é tradição, Marcos foi ser um pastor na cidade de Alexandria, no norte da África. Ele levou o Evangelho para lá. Diz que por pregar o Evangelho, e porque pessoas estavam se convertendo, e a igreja havia se formado, as autoridades da cidade amarraram uma corda no seu pescoço e puxaram com um cavalo até que ele morresse, enforcado e esfolado, porque era um discípulo. Discipulado tem preço.
Nós vivemos um cristianismo, irmãos, bem confortável. Tem até ar-condicionado. Mas isso não nos isenta de estarmos dispostos a todas as mesmas coisas pelos quais os verdadeiros discípulos de Cristo ao longo da história passaram.